Muito boa tarde, bem-vindo ao mês de outubro, bem-vinda ao mês de outubro. Você que é nosso fã, nossa fã, que está sempre ligada aqui na Academia Paulista de Jornalismo e nas nossas transmissões, nessas reuniões virtuais das sextas-feiras. De qualquer forma, se vocês ouvirem ruídos estranhos ao nosso métier, não se preocupem, o nosso prédio está em reforma e cada dia a gente tem uma novidade em horários os mais diferentes possíveis. Mas tudo bem, vamos tocar do mesmo jeito. Já falei que hoje é o dia 1º de outubro e esse dia reserva uma série de coisas. Para os católicos é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para quem gosta de música, é o Dia Internacional da Música. Vale para todos. Também, outubro é chamado de mês da prevenção do câncer de mama. Por isso, temos aquela coloração para o outubro rosa. E logo em seguida, novembro azul, que é para a prevenção do câncer de próstata, para os homens, obviamente. Em excepcional, não faz parte do nosso meio jornalístico, mas como é uma informação importante, a gente vai dizer. Hoje é o dia de comemoração de 50 anos da inauguração da Disneyland, nos Estados Unidos. Exatamente em 1971, nascia a ideia que depois mexeu e povoou a cabeça de todos os brasileiros e sul-americanos, europeus, e todo mundo parece que nasce com vontade de ir para Disney, de conhecer o Mickey, a Minnie, o Pato Donald e outros mais. Também temos aqui a informação internacional que há 63 anos, em 1958, era criada a NASA, esse departamento norte-americano, ou do governo norte-americano, que já foi protagonista de muitas idas à Lua e outras pesquisas e satélites, todo mundo já sabe mais ou menos o que é. E, obviamente, hoje, o Dia Internacional do Idoso. Nós vamos abordar essa conversa, vamos falar muito sobre o Dia do Idoso e vamos homenagear algumas pessoas que estão para participar, que vão chegar daqui a pouco. Eu não posso deixar de dar algumas informações iniciais, como praxe, porque por mais que a gente repita, fica chato para quem vê sempre, mas tem sempre gente nova. Então vamos lá. Neste canal, Luiz Fernando Malhoca, no YouTube, ou no Facebook, ou no site da Academia Paulista de Jornalismo, ou, enfim, no StreamYard, no LinkedIn, onde você quiser, você vai ver a nossa apresentação depois de gravada e agora ao vivo, ok? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, quem quiser falar com a gente, quem quiser interagir, precisa escrever no seu browser, naquele espaço em que a gente preenche as coisas para buscar, né, mecanismo de busca, para conseguir uma informação, você escreve streamyard.com/Facebook. Vai aparecer lá uma página que diz que você tem que autorizar. É uma coisa de cunho legal, não quer dizer que você seja obrigado a nada. Você autoriza o uso da sua mensagem e da sua imagem, e aí quem já fez isso vai aparecer para conversar com a gente. Por exemplo, olha, o professor Wagner já está aqui. Boa tarde, Luiz Fernando, já nos cumprimentou. Boa tarde aos acadêmicos que virão aí. E nós vamos seguir com essas informações importantes. Já tem muita gente conversando com a gente. Eu peço desculpas se a gente não conseguir falar diretamente com todos. Olha, o Johnny Savala, grande produtor de televisão, como ele entrou para o rádio e a mudança na minha vida profissional. Abração. O Johnny ainda não é um idoso, está mais ou menos na faixa da gente, né? E a gente poderia considerar, boa tarde, dona Nair, a gente poderia considerar idoso, como era antigamente, lá nos Estados Unidos, 55 ou mais. Aí o sujeito já é considerado idoso. Mas
Depois da promulgação do Estatuto do Idoso, que ocorreu exatamente num dia como hoje, em 2003, recente, né? Poucos anos, 18 anos. A expectativa de vida naquele tempo era de 60 anos, agora já é de 71, expectativa média, e isso aí não vai parar. Tanto é que nós vamos mostrar alguns expoentes da nossa academia que tem um pouco mais do que isso. Olha, esta jovem produtora cinematográfica que está aqui, Misaki, sim, de origem japonesa, mas nascida no Brasil, foi aluna da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, é professora hoje, é orientadora, é uma pessoa muito querida e trabalha nas áreas audiovisuais como pouca gente. Essa vale a pena. E lá de Los Angeles está aí a nossa Fá Pereira Nicol, cumprimentando, desejando aí um dia muito legal para a gente. Lá ela está começando a primavera, nós já estamos aqui no outono, isso. E vamos em frente, vamos conversando. Então, tudo isso que a gente fez agora, falou e mostrou, é para que você saiba que sem isso, sem você colocar o streamyard.com/Facebook, você não consegue falar com a gente. A gente não sabe quem é que está do outro lado. Mas vamos em frente, nós temos que tocar o programa, aliás, temos que começar o programa convidando o decano da nossa academia, o homem que consegue chegar aos 90 e não sei quantos anos. Agora, em 16 de outubro, ele faz mais um. Acho que de registro são o quê? 95, 96? Israel Souza Lima, bem-vindo. Bom, meus amigos, uma boa tarde a todos. Eu me rotulo de paulista nascido na Bahia. Por quê? Porque eu tenho 18 anos de Bahia e 79 de São Paulo, o que dá um 97. Esses 97, claro que eu já cumpri. Falta aí o que? Uma semana para o registro. Esse registro foi feito bem depois. E hoje eu vou pedir permissão também a todos vocês para falar sobre o meu trabalho. Então, sim, nós vamos conversar em duas etapas. Israel, nós vamos conversar em duas etapas. Daqui a pouquinho, depois de apresentar os demais participantes, cada um de vocês vai dizer, se quiser dizer a idade, pode dizer, se não quiser, não tem problema, mas vai dizer como ocupa o seu tempo nesta fase de idade em que estão. Esse é o primeiro momento. Lá no final, lá mais ou menos por 4 horas e 45 minutos, você terá seus 15 minutos de literatura para contar o que é que está sendo garimpado no meio dessa biblioteca imensa que está aí atrás da sua pessoa e tudo mais. Agora eu peço um segundinho de atenção e paciência, porque eu vou chamar mais um. Ele não é tão jurássico assim como os nossos decanos, mas ele também tem muita experiência. Está chegando o Randolfo Marques Lobato. Boa tarde. Boa tarde, meus caros. Muito prazer em vê-los, hein? Eu fui convocado pelo Maglioca e eu sou meio militar nessa convocação. Eu suspendi todas as minhas atividades para poder estar aqui no centro, na frente do prédio de A Gazeta, que foi minha primeira redação. O Maglioca orientou, nós vamos ter oportunidade de expor mais a respeito. No momento, ele está fazendo a apresentação dos integrantes da rede. Está me ouvindo bem, não é? Estamos ouvindo bem, mas infelizmente nós temos uma luz que está incidindo sobre a sua cabeça. Se ela eu estava esperando que você falasse isso para apagar a luz. Um segundo. Enquanto isso, eu vou falando no microfone à distância. Muito bem, estamos nos bastidores do escuro, de frente ao local histórico do prédio construído pelo Casper Libero, e que na época era o mais avançado prédio destinado a um jornal,
a uma rádio, a um veículo esportivo, em síntese, aos veículos que compunham a organização A Gazeta, moderna para a época, liderada pelo formidável Casper Libero, que foi uma espécie de meu padrinho do jornalismo e que morreu no mesmo desastre de avião do Dom José de Afonso, o arcebispo de São Paulo, que nessa região, na época, ao lado de A Gazeta, era a igreja de Santa Efigênia era a cardeal, era a sede da Pontifícia Católica de São Paulo, não é? E a Catedral da Sé estava em obras. Então, a igreja de Santa Efigênia era a catedral provisória. Pois bem, o Dom José Gaspar de Afonso e Silva, que era o arcebispo que me deu a primeira comunhão, embarcou junto com Casper Libero num avião da VASP, rumo ao Rio de Janeiro. Este avião bateu, antes de descer em Santos Dumont, na torre da Escola Naval. E entre os mortos, o cardeal arcebispo de São Paulo e o notável jornalista Casper Libero. Os demais sobreviveram. A torre da Escola Naval foi eliminada para sempre, para evitar outro acidente aéreo, em Santos Dumont. Bom, isso é apenas o início da história. Depois eu posso contar mais. Está sem som. Não está sem som. Exato. Eu estou com pedreiros aqui no andar de baixo, então eu estou evitando deixar passar muito ruído para não incomodar vocês. Eu queria dizer que, antes de dar continuidade, eu quero mostrar aqui 3 painéis visuais muito simples para mostrar como os idosos são vistos. Agora, nós estamos sendo vistos lá em Bérgamo, na Itália. Olha que maravilha. O seu Benjamin Caltabiano Filho, que também é conhecido como Caltabiano, está dizendo que está dentro da faixa etária. Claro que é uma brincadeira, porque tanto ele quanto o doutor Orlando são pessoas bastante jovens, não chegam aos 80, 90 anos. Hoje nós estamos falando mais com essa faixa. De qualquer forma, muito obrigado, um prazer enorme estarmos sendo vistos e ouvidos em Los Angeles. O importante é que a gente tem amigos, e quando a gente tem amigos, eles não negam fogo, independente da faixa etária, isso é muito bom. Mas vamos lá, como é que o idoso é visto no Brasil? Não, isso é só para a gente dar um pano de fundo para as nossas conversas. Alguns cartazes mostram isso, né? Uma mão toda calejada, com a pele bastante enrugada, precisando de um apoio. Isso é verdade, isso existe, é necessário, mas não é tudo. Tem uma outra maneira de ver, que as pessoas brincam, que é lá, um com a sua bengalinha, o outro com apoio, e etc, etc. Todo mundo de cabelo branco, todo mundo já meio encarquilhado. Também não é a demonstração. Eu acho que a melhor maneira da gente mostrar e comemorar o Dia do Idoso é essa aqui. Entendeu? Todo mundo atuante, ativo, fazendo alguma coisa. E é isso que nós vamos mostrar para os senhores e as senhoras no dia de hoje. Então, nós vamos conversar primeiro, já que por uma questão de faixa etária, e porque ele chegou primeiro, Israel vai dizer para a gente como ele ocupa o dia dele nos 97, 6, não sei. Bom, primeiramente, Malhoca, eu gostaria de falar sobre o meu trabalho para a Academia Brasileira de Letras. Muita gente
não conhece esse trabalho. Hoje nós estamos com um público diferenciado da PJ, e eu gostaria de falar um pouco, se vocês permitirem, primeiro sobre esse trabalho, antes de entrar em outros assuntos. Eu ocupo o meu tempo, todo ele, em cima desse outro projeto que eu tenho. Eu tive um que começou em 1960 para terminar em 1995, e agora o outro que é as minhas arenenses 180, 90, por aí. Eu estou fazendo trabalho sobre elas, ocupando todo o meu tempo com isso atualmente, que é outra forma útil de ocupar o tempo. Posso falar sobre a bibliografia, biobibliografia dos patronos agora? Agora eu não sei. Não estou ouvindo. O momento atual é para a gente saber como cada um dos nossos participantes usa o seu dia, né? Quem faz ginástica, quem caminha, quem fica dormindo, enfim, cada um faz do jeito que quiser. Eu tenho também aqui a participação de muita gente de fora, inclusive fora do Brasil, que eu vou colocar no miolo, e depois nós vamos ter a sessão de literatura, e nessa sessão de literatura o tempo é todo seu para falar exclusivamente da literatura, da bibliografia, dos trabalhos da Academia Brasileira de Letras e tudo mais, ok? Então eu vou perguntar agora para o nosso Lobato como é que ele ocupa o dia dele. De maneira breve, depois nós voltamos para ver o resto. É simples. Muito obrigado. É simples. Eu esqueci de envelhecer em primeiro lugar. Eu creio até que erraram na minha data de nascimento. Eu sou natural de um pé de serra, na divisa entre São Paulo e Paraná, um município denominado Fartura, onde o pé de café crescia o dobro de qualquer outra região do Brasil. Eu ocupo meu tempo estudando muito, no mínimo 5 horas de leitura dia, noite, especialmente à noite. Sou presidente de uma entidade muito grande, com 55 anos de existência ininterrupta, a BEPOLAR, Associação Brasileira de Ecologia, Prevenção à Poluição e Defesa Civil. Sou membro ativo do Instituto de Engenharia de São Paulo, atualmente a maior instituição de engenharia da América Latina. Sou vice-presidente mundial da União Internacional das Associações de Controle de Poluição. Sou membro da Academia Internacional de Ciência, com sede na Áustria. E sou, eu tenho outras entidades, né? Sou membro, obviamente, da nossa Academia Paulista de Jornalismo e ocupo meu tempo trabalhando muito por uma página na internet que eu tenho, que é acessada por vocês, e até me honro muito de ter comentários do grande mestre Israel que está no ar. Vou muito ao cinema, quando possível, teatro e exposições, contrariando esses decretos que a todos enclausuraram. O segredo é que eu esqueci de envelhecer. Estou com cabelo branco desde os 45 anos de idade, já era chamado de vovô nessa época, não obstante, tenho a honra de participar das reuniões da Associação Paulista de Jornalismo, da Academia Paulista de Jornalismo, tão brilhantemente dirigida na prática como um verdadeiro presidente do nosso Maglioca. Muito obrigado, Maglioca. A palavra é sua. Ok. Agora é o seguinte, eu vou pedir um tempinho para os nossos convidados especiais, que são os nossos acadêmicos, para chamar outros convidados que não estão no proscênio, como diria Salomão Esper,
mas irão participar de alguma forma com a sua mensagem dizendo o que cada um faz e como ocupa o seu tempo. Então, inicialmente, eu vou fechar o microfone dos colegas aqui para que eles fiquem à vontade. Eu vou chamar aqui a dona Maria Helena Brito Iso, uma psicoterapeuta de comportamento bastante conhecida, já fez programas de rádio durante mais de 30 anos na Bandeirantes, fez programas de televisão também, inclusive o Todo Seu, do Rony Fon, e outros mais, mulheres, enfim. Ela é bastante conhecida. E ela vai dizer para nós como ela está ocupando o tempo nessa terceira idade. Então, eu vou chamar a Maria Helena, que deixou aqui o seu depoimento. Olá. Eu me considero jovem há muito tempo, sabe? Eu sou feliz, eu gosto da vida, eu gosto de mim, eu acredito em mim, eu luto pelo que eu quero, eu trabalho com meus clientes, eu faço um livro, escrevo para revista, mando para a internet. Nossa, olha, eu estou em tudo quanto é lugar. Sou feliz da vida, amo todo mundo, gosto de viver, gosto de me divertir, gosto de sair. Sabe, eu estou viva. E enquanto a gente está vivo, a gente acredita na felicidade e na alegria. É isso aí. E eu jurei que quando acabar essa pandemia, eu vou alugar um estádio, botar todo mundo que eu gosto dentro e conversar e brincar até a gente se saciar dessa saudade. Muito bom, muito bom. Eu espero estar junto com você e todos os amigos queridos. Falamos do programa de Rony Fon, e eu queria saber do próprio Rony Fon como é que o pai dele, até porque ele não é tão idoso assim, como é que o seu pai se virou quando era idoso? Rony Fon. Papai morreu com 99 anos, já estava com a festa marcada para os 100. E um dia subiu num portão para cortar uma trepadeira. Tinha 2 jardineiros para fazer isso, mas resolveu fazer, levou um tombo, se quebrou todo, foi para o hospital, eu levei ele lá. Disse, pai, você perdeu a cabeça, pai, onde já se viu? Você está com 86 anos, vai subir numas escadas e arrebentar todo esse meu filho? Aprenda uma coisa para o resto da sua vida. Nossa cabeça não passa, nossa mente não passa de 25 anos. O corpo é que não entende. Feliz Dia do Idoso. Você que, como eu, tem 25 anos de idade. Só que teu corpo não entende. Muito bom, Rony. É por aí mesmo. A gente não tem que esquentar a cabeça com a idade cronológica, com aquilo que está no nosso certificado. Olha aí, Nancy da Costa Bruni, quantos anos que a gente não vê, amiga querida. Tem muita gente participando, muita gente se manifestando. O Rômulo, olha aí, quanta gente legal, mandando as suas mensagens. Bom, vamos continuar com os convidados. Eu falei que a Maria Helena participou do programa do Rony Fon. O Rony Fon, enquanto cantor, ele teve um produtor. Esse produtor musical hoje não está mais no Brasil. Por coincidência, está em Israel. E fala diretamente de Israel o senhor Manuel Barembem, produtor de muitos artistas. Ele vai citar alguns deles. Vamos lá, doutor Manuel. Onde é que o senhor está em Israel? Pode falar. Olá, meu nome é Manuel Barembem. Eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, em 1942, ou seja, 79 anos atrás. Comecei a trabalhar com 17, estou 62 anos dentro do business da música, da indústria discográfica brasileira e editorial, e passei pelos movimentos mais importantes da música brasileira, da bossa nova, a jovem guarda, a tropicália, a música sertaneja, a sertaneja universitária nova, e trabalhei com grandes artistas, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Jair Rodrigues, que infelizmente não está mais com a gente, e Jorge Ben, Mutantes, entre outros. Estou, nesse momento,
estamos vivendo em Israel, e estou aposentado, mas não inativo. Continuo fazendo palestras, programas de rádio, podcast e programas para a internet, lives, assessorando pessoas que me ligam para perguntar coisas, e estamos aqui. Olha aí. Sempre participando, isso que é importante. O Manuel, já posso até adiantar, ele já me autorizou a dizer isso. Em breve, daqui um mês e pouco, nós estaremos lançando, ele e eu, uma série que vai contar a história da música do Brasil, ele entrevistando grandes artistas, parte deles que ele citou hoje, e outros mais que ele ajudou a fazer sucesso porque ele foi o produtor musical, ou porque foi o diretor musical da gravadora, enfim. Tudo isso você vai saber na sequência. Agora eu vou chamar uma amiga muito querida, também acima dos 80 anos, não sei se ela vai conseguir uma boa qualidade de imagem e som, mas de qualquer maneira eu quero que a dona Carmen Garcia venha para cá para contar como é que ela está ocupando o tempo dela atualmente. Bom dia. Pois pode falar. Olá, tudo bem? Para comemorar o nosso dia, o dia do idoso. Que lindo. Luiz Fernando, muito obrigada por ter me ligado, ter me convidado para essa pequena palestra, né? Essa charla. Que bom, muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Pois é, nós já temos 83 aninhos, que não são poucos. Quando eu era adolescente, jovem, menina, nunca pensei em chegar a essa idade. Pois é, 83 chegaram. Graças a Deus estou bem. Eu estou numa cadeira de rodas já hoje. Dia 1º de outubro, eu já digo que faz 14 anos. Mas eu estou bem, estou feliz. Eu moro sozinha na minha cadeira de rodas, na minha casa. Mas eu não estou sozinha. Eu tenho minha família ao meu lado. Os meus amigos, tenho um punhado de amigos maravilhosos. Eu dou aula de espanhol ainda. E eu tenho 2 alunos fantásticos. Tive muitos alunos, mas 2 se agarraram a mim, assim, parecem meus filhos. Porque eles já têm 60 e poucos anos, eu 83, vocês não fazem ideia. Mas eles não querem me largar. Então eles me cuidam como se fosse quase a mãe deles. E se preocupam se eu tenho isso, tenho aquilo, me trazem comida, me trazem doces. Enfim, eu estou sozinha, mas eu tenho uma cabeça, graças a Deus, cuido da minha Cuquinha, uma cachorra preta que eu peguei da rua, acho que já teria uns 8 anos. Ela está ficando velhinha que nem eu, mas ela é um doce, ela é carinhosa, tem uns olhos que, meu Deus, só pedem carícia. Então, eu cuido da casa, faço a minha comida, a minha amiga me leva ao médico, meu irmão, quando eu preciso, naturalmente. Mas é muito bom poder ter a lembrança. Olha, eu trabalhei 37 anos na Rádio Bandeirantes, Rádio e TV. Eu fiz de tudo lá. Eu entrei como discotecária. Depois eu fui programadora, produtora, apresentei o programa do Pica-Pau, produzi o arquivo musical 14, 15 anos. Eu participava de programas, fazia traduções de música para os cantores. Olha, foi... Tá vendo? Caiu a linha, caiu a ligação. Isso é normal no rádio, na televisão. Bom, de qualquer maneira, obrigado pela participação, Carmencita. Mais esse não é conhecido no rádio, e na televisão ele trabalhou numa outra faixa, que é a faixa educativa, produziu programas educativos. Ele é um engenheiro, ele é um homem que se dedica à matemática como poucos. Aliás, se eu soubesse 1/4 do que ele sabe de matemática, eu seria um dos seres mais felizes da vida. E, curiosa e coincidentemente, ele é irmão do cantor baiano
olha aí, Israel. Ciro Aguiar, Luciano Mendes de Aguiar, é irmão do Ciro Aguiar, que também é dono, é radiodifusor, dono da Rádio Tropical, tem programa lá, tudo mais. Vem cá, Luciano. Boa noite. Pode falar. Senhores e senhoras da Academia Paulista de Jornalismo. Fui surpreendido com o convite do amigo Luiz Fernando Malioca para falar, motivado pelo Dia do Idoso, hoje, 1º de outubro, falar sobre a vida do idoso. É o predicado que eu tenho para estar aqui presente. Hoje é dia 1º de outubro, no próximo dia 1º de novembro, estarei completando 88 anos. 88 eu acho um número muito alto. Eu esqueço a idade que eu tenho. Sou capaz de acordar, passar o dia tão ocupado até hoje, que esqueço. Mas acho o número muito alto, muitas velhinhas. E tem uma maneira que eu mentalizo que acho melhor. Em lugar de falar 88 anos, eu falo que estarei completando 22 anos bissextos. Já 22 já é o número mais interessante. Bom, Caiu? Essas participações aqui, vamos ver. Luciano, vê se você consegue restabelecer, acho que voltou. De 1970 a 73, trabalhei na TV Cultura, produzindo, juntamente com o produtor Marcelo Amadei Barbellini, que ficamos amigos. Trabalhamos juntos, produzimos 17 filmes de matemática para o Conselho Nacional de Pesquisa. Nesses 3 anos que eu tive a oportunidade de fazer amizade com alguns produtores e pessoas lá da TV Cultura. Inclusive, sou muito grato ao professor Antônio Augusto Soares Amora, que era diretor, e conheci o Malioca, convivemos 3 anos ali. Eu fazia um bolão da loteca de futebol, e um processo lá que eu inventei, porque não tinha computador, que podia errar 2 ou 3 e fazer 13 pontos. Fizemos uma vez 13 pontos, mas deu muito pouco dinheiro. Depois disso, era para retornar. A reitoria na Universidade da Bahia estava me esperando. E minha mulher, faltava 8 meses para se formar em psicologia. Aí ela, como estagiária numa estatal do estado de São Paulo. De novo, desse bolão não participei, não. Luciano, está aí? Nessas 3 décadas de aposentadoria, participei da criação de um instituto no Rio de Janeiro que tratava de imagens de satélites. Era o presidente desse instituto era o meu primo Luiz Henrique, que era cientista da NASA. Me convidou para tesoureiro. Participei da criação de outro instituto que tratava do meio ambiente em Campo do Jordão. Nós moramos 3 anos lá e, juntamente com os amigos, fizemos uma campanha pela construção de uma estação de tratamento de esgoto, que aquele córrego da cidade era um esgoto a céu aberto. E foram milhares de assinaturas que nós conseguimos para encaminhar para a Sabesp. Demorou um pouco, mas saiu. Hoje em dia tem uma estação completa, muito boa.
mostrando que o aposentado tem o dia todo para trabalhar. E trabalho, eu acho que mais do que antes. Tem um canal no YouTube, são milhares de pessoas que assistem os vídeos. Caiu de novo. Uma pena. Bom, nós vamos seguir dentro do nosso projeto aqui com os nossos participantes. Agora a vez do Randolfo Marques Lobato contar um pouquinho da sua atividade e em seguida passamos para o Israel para que ele possa fazer a sua sessão de literatura. A menos que apareça mais alguém e a gente encaixa aqui. Lobato. Meu caro Israel, participei dessa apresentação ao vivo. Se você vai ao vivo. Olha, eu, desde os 14 anos, eu trabalho sem bar. E por que eu tive essa felicidade de morar de frente ao prédio da Gazeta, de ver o Casper Libero por uma sacada do prédio, e o garotinho olhava para ele, ele olhava para cima, até um determinado dia que ele fez um sinal para mim e eu desci. Eu estava no 3º andar. Estava de pijama ainda. Ele perguntou para mim, você já tomou café? Eu falei, não, senhor. Também ele me convidou para tomar café com ele no teto da Gazeta, do prédio da Gazeta. Aí aconteceu um acidente com o Casper Libero, em 43, por aí, e a corporação, que acostumou a ver aquele menino brincando, correndo a redação, brincando com lauda, fazendo aviãozinho de lauda, a corporação da Gazeta me tinha como se fora o herdeiro do Casper Libero. Ele não tinha filho. Tudo bem, aí eu cresci com 14 anos dentro da Gazeta, da Rádio Gazeta, da Gazeta Esportiva, um pouquinho mais para frente. A voz era a mesma que eu tenho hoje, o célebre professor Fernando Soares, professor de português, e tinha um programa chamado Enciclopédia do Ar, chegou para mim e falou, você vai ser minha segunda voz. Eu até estranhei porque é menor, mas o microfone não era microfone. E aí eu passei a fazer parte, a segunda voz do programa Enciclopédia do Ar, entrevistando Sérgio Millier, Paulo Bonfim, Rui Apocalipse e outras personalidades. Ocorre que o professor Fernando Soares era presidente do Clube dos Estados, que reunia todo mês alguns expoentes dos estados. E aí eu comecei a ampliar o conhecimento e tinha facilidade de entender as coisas. Eu tinha estudado numa escola muito boa, Mackenzie, na época, ótima, em escola, e eu entendia inglês, francês, um pouquinho de latim, e a partir desse momento eu comecei a crescer profissionalmente. Aí o Bolonha, um cérebro editor-chefe da Gazeta, um dia virou-se para mim e disse, você pode fazer uma reportagem para nós? Eu falei, com satisfação, eu era de menor. Olha que brincadeira. Eu ia fazer uma reportagem e nunca mais parei na vida de fazer reportagem. Fiz uma reportagem para a Gazeta, foi sucesso, publicada. Em seguida, fui chamado, eu já estava no programa da Enciclopédia do Ar na Rádio Gazeta, aí o professor Ciro, eu não me recordo o nome, parece que é Ciro Albuquerque, eu creio, ou Albuquerque como secretário, não. O professor Ciro tinha uma página na Gazeta Esportiva para tratar de assuntos escolares e colegiais e tal, pediu para que eu também o acompanhasse. Pois bem, eu estava muito bem na Gazeta. O segundo emprego, na realidade, era, digamos, o jornalismo, porque aí eu passei a trabalhar no Banco Sul-Americano do Brasil, na parte de câmbio, a parte internacional, até o dia que alguém falou para mim, vai ter um concurso do Estadão para revisor. Eu fui lá, me inscrevi, um concurso dificílimo, com um texto de Guilherme de Almeida, com 5 línguas, inclusive alemão, onde eu não me dei bem.
Até um dia que recebi um telefonema dizendo o seguinte: era a casa de Randolfo Marques Lobato. Falei, o senhor pode assumir? Você pode assumir? Eu falei, assumir o quê, amigo? Eu não me lembrava, eu tinha feito concurso no Estadão meses antes. Ele disse, você assume no Estado de São Paulo. Eu levei um susto, mas me apresentei à revisão do Estadão e lá encontrei o chefe Nelson Lima Neto, que chegou um dia para mim, depois de alguns meses, e disse, teu lugar é na redação. Falei, como? Ele falou, vai lá que estão precisando de alguém. Eu subi à redação, me apresentei para o editor da seção nacional, porque fui a ele encaminhado, depois de ser confundido como um contínuo, e me entregavam matérias, o célebre desce, e eu levava a matéria, porque a minha experiência na Gazeta servia para qualquer coisa. E como contínuo até o momento que o editor olhou para mim, depois de me entregar 4, 5 matérias para levar para o elevador para a impressão, eu virei para ele, ele olhou para mim e falou, menino, o que você está fazendo aí na frente? Eu falei, bom, o senhor não tem mais coisa para distribuir? Ele disse, não, eu preciso de alguém para substituir aqui o... E disse o nome do redator que tinha saído. Quando eu falei que era eu, ele teve um ar de desconsolo, porque a Seção Nacional estava em areia, ou seja, tudo atrasado, tudo atrasado. Aí ele me pegou uma matéria, um telegrama, viu, uma coisa assim, e ficou me explicando o que fazer, e eu quero. Aí fui para a máquina de fronte, né, uma mesa, máquina, e tirei o atraso em minuto, já dei a matéria com título, porque eu já sabia os títulos, etc, as medidas. Aí ele foi me dando 2, 3, 4, 5, eu tirei a Seção Nacional do atraso, e ela entrou no horário. Correu na redação, que tinha um moleque doido lá, e todas as sessões passaram a me requisitar. Lá fui eu para a reportagem, foi a polícia, aeroporto, vários setores, muito rápido até que caí na geral. E peguei um editor que era um ícone do jornalismo, que conta a história, que é Cláudio Abrão, a sua geração Cláudio Abrão. Eu não batia muito bem no sentido político, ideológico com ele, mas ambos tinham grande admiração pelo outro. E a partir daí, eu fui um repórter que correu o Brasil inteiro, recebendo ordens e as cumprindo com destemor. Isso fez com que a direção acabasse me convocando para ser uma espécie de repórter de assuntos difíceis, o que causou, evidentemente, muita inveja e até perseguição quando o Cláudio Abrão foi substituído por outros. Mas isso não adiantou, porque prevaleceu a eficiência do repórter, que também fazia rápidas aparições e outras rádios que pediam a minha presença. Também televisão. Fiz parte de um grupo de um jornal falado da Rádio Record, que chegaram até a apelidar Jornal da Tosse, que era um pessoal muito antigo, mas eu era o repórter, eu era o jovem de todos. E o programa tinha grande audiência. Eu já tinha participado do Grêmio Juvenil Tupi, da saudosa Rádio Tupi, quando o Homero Silva tinha um programa, eu tenho até hoje a carteirinha, Juventude dessa época, né? Também tenho da Juventude Musical Brasileira. E assim, eu era um jovem atuante, no caso, voltando poucos anos para trás, mas fiz a aparição então, na TV 4, canal 4 Tupi, no 7, que foi muito bom, e o patrocinador do programa do 7, que tinha o Maurício Alves e outros, da jornalismo, o patrocinador nos mandou para a recém-criada Globo,
A equipe da Record foi para a Globo e a Globo, naquela época, já engessava os seus, os seus colaboradores, os seus apresentadores. E nós não nos demos bem nesse tipo de engessamento. O grupo estava perdendo a autenticidade. Então, ele tinha passado pela Globo com esse grupo. Mas também, para liquidar o assunto, eu estive em programas de outras emissoras de rádio, também sempre a convite, né? E entre elas, eu estou lembrando, obviamente, a Rádio Eldorado, do Grupo Estado, onde praticamente eu iniciei o jornalismo da Rádio Eldorado e a transmissão ao vivo. Passei, então, pela Novo Mundo, pela Tupi, como já disse, por outras emissoras, e passei, a partir dessa época, ser um grande admirador do mais eficiente dos veículos de comunicação, que eu considero até hoje o rádio. É isso aí, para vocês, em síntese. Ok. Agradeço a sua participação. Eu vou ver se a gente consegue. Acabou de chegar um arquivo via satélite. Eu não sei se nós vamos ter essa possibilidade. Aqui é tudo streaming, satélite. Este é o acadêmico Salomão Esper, que está em casa hoje, de folga, mas vai participar da comemoração da Academia Paulista de Jornalismo sobre o Dia Internacional do Idoso. Como é o seu dia a dia, seu Salomão? Meu dia a dia não sei se é igual ao de todo idoso, mas na parte de lazer deve ser ficar mais em casa. Quem gosta de ler, pega os seus livros. Aqueles que tiveram passado jornalístico continuam lendo os jornais, e eu também não abro mão de 2 jornais que me acompanharam desde Santa Rita do Passa Quatro: o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. O Estado, que meu pai assinava, apesar de ser nascido na Síria e ser semi-alfabetizado em árabe e analfabeto em português, meu pai logo viu a importância de assinar um jornal, né? E que os filhos devoravam praticamente todos os dias. E eu, adorando essas leituras, como não tinha dinheiro para fazer a assinatura de todos, eu ajudava um distribuidor da Folha de São Paulo, em Santa Rita, na distribuição do jornal para os assinantes. Era a oportunidade que eu tinha de ler também a Folha de São Paulo. Depois, aqui, vindo para São Paulo, na Rádio Bandeirantes, nós tínhamos lá todos os jornais e revistas, e eu continuei mantendo a assinatura do Estado e da Folha, o que faço até hoje com 92 anos. Eu observei, aqui ao seu lado, eu vou fazer um rápido zoom, um chicote. O que é esse aparelho aqui, seu Salomão? Esse aparelho é um aparelho denominado Alexa, que me coloca em contato com tudo aquilo que demandaria diversos aparelhos. Então, ele me faz informações solicitadas, liga a televisão, desliga, aumenta o volume, enfim, tudo que você pode necessitar no campo da informação. Os Alexa está falando. Domésticos impulsionou a demanda. Ela falou um pouquinho sobre o que é... E aumenta o volume, se você quiser. Ela falou um pouco sobre o que é a Alexa e contou, enquanto o senhor falava. E como é que o senhor pretende passar o Dia Internacional do Idoso? Alguma comemoração especial? Olha, eu tive a gentileza de receber ainda nestas últimas horas, anteontem aqui em casa,
meu amigo Luiz, também, que é o seu xará, que veio me trazer o livro Primos. Brimos, como o árabe fala o primus, né? Ele é primo. E o Diogo Bersito escreveu esse livro. E eu estou lendo. A leitura que eu faço, às vezes, simultaneamente, porque eu não quero retardar. Estou relendo o Cobras Criadas, do Luiz Macluf Carvalho, já tem anos, e estou relendo esse livro. Chegou à minha casa com a dedicatória muito gentil do grande jornalista Marcelo Parada. Cobras Criadas falam de Davi Nasser, de O Cruzeiro, do qual ele foi funcionário, colaborador, jornalista, autor de grandes reportagens com Jean Manzon. E eu tenho a oportunidade de, no domingo, como faço em todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, não deixo de sintonizar a televisão e de ler os meus jornais. Aqui em São Paulo, eu passei a leitura também quase que diária de O Globo, o Jornal do Brasil, o Diário de Notícias, né? Jornais e o Correio da Manhã, o finado Correio da Manhã. Jornais, desses jornais só existe o Globo hoje, né? No Rio de Janeiro. Ok. Então, muito obrigado pela sua participação nesta sexta-feira especial e tenha um bom final de semana. Então, nós vamos direto agora para o nosso querido Israel, para que ele possa concluir aquele início de apresentação em que ele disse o que estava fazendo e também fazer a sua sessão de literatura. Israel, a palavra é toda sua. Agradecido, Malhoca. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu trabalho para a Academia Brasileira de Letras, que, como em 1960, era um sonho que eu tinha, e esse sonho terminou se realizando, se complementando, e quando chegou no dia, está aqui o convite de lançamento, da Academia Brasileira de Letras. Dia 23 de setembro de 1997, foi lançado meus 2 primeiros volumes da biobibliografia dos patronos da Academia Brasileira de Letras. O jornal O Estado de São Paulo publicou. Revistas também publicaram. Aqui diz o seguinte: pesquisador viaja por todo o país em busca de dados. Israel é um dedicado totalmente a esse trabalho. Eu fiz tudo isso sem saber que um dia eu teria essa publicação realizada. Quando foi em 1995, quando Josué Montello era presidente da academia, eu consegui com ele, que é realmente um escritor que escreveu sobre os mais variados assuntos, a publicação. Os 2 primeiros volumes, foram publicados em 1997. 1997. Aqui, ó, nas comemorações do centenário da academia. Acontece que, quando eu entreguei os originais, o professor Wise estava assumindo. Ele me olhou o trabalho, ele falou: bibliografia dos patronos. Esse trabalho não é bibliografia. Vamos mudar isso aqui para biobibliografia dos patronos da Academia Brasileira de Letras. Eu só sei de 2 livros que começam
com esse título de biobibliografia. Uma delas é a Bibliografia da Academia Paranaense de Letras, publicada em 1995, e o outro é a Biobibliografia de um paraibano sem data. Ocorre que, mesmo assim, com ele passando isso de bibliografia para biobibliografia, ainda ficou faltando dizer o seguinte: biobibliografia dos patronos e membros, não é só dos patronos, patronos e membros. Cada patrono tem a sua vez, ele morre, ele é substituído. Então, eu faço do patrono, do fundador e do sucessor, de todos os sucessores, até aquela data em que eu entrego o volume. São 20 volumes, num total de os 21 volumes são 8.860 páginas de matéria publicada e dos facsímiles. E juntando com a Luiz Azevedo, também publicado em 2017, chega a 9.276 páginas, entre texto e facsímile. Eu não sou de repetir o que os outros fazem. Eu quis ser diferente e fui. O meu trabalho apresenta facsímile da página da folha de rosto da obra e diz em que biblioteca pública pode ser encontrado aquele volume, e se estiver na minha, também vai na minha. Então, esse trabalho com o facsímile, com facsímile da folha de rosto, com a indicação de onde existe exemplar disso, isso, para mim, é uma primazia minha, não conheço ninguém que tenha feito isso dessa forma. E tem, no meio tem muitas histórias, é um trabalho que me rendeu muitas histórias, inclusive uma meia estranha. Em 1976, eu estava no Rio de Janeiro, e me encontrei com Renato Berbert de Castro, escritor baiano, e ele me falou: Israel, hoje à tarde eu vou à casa de Afrânio Coutinho. Quer ir comigo? Eu falei: vou. Onde é? Ipanema. Tá bom, então vamos lá. Marcamos o horário e fomos. Quando nós chegamos lá, o Afrânio Coutinho e o Galante de Souza estavam preparando a Enciclopédia de Literatura Brasileira, que a primeira edição saiu em 1990. Quando eu falei para ele desse meu projeto, ele falou: rapaz, tu é um louco. Ó, Graça, vem cá, a filha dele. Graça, vem cá, vem conhecer o maluco aqui que diz que vai fazer um trabalho de equipe sozinho. Isso não existe. Você nunca vai fazer isso. Ele morreu em 2000. Quando foi numa das últimas sessões da Academia Brasileira de Letras, numa quinta-feira de 1997, eu peguei os dois primeiros volumes, volume 1 e dia 2, 1 e 2, publicados em 1997. Falei: professor, está aqui. Ele olhou e me falou: tu é danado mesmo, viu? Então, foi um trabalho que a obsessão por fazê-lo permitiu que eu o fizesse. Percorri o país inteiro atrás de informação, batendo bibliotecas públicas e particulares, arquivos públicos e particulares, de Porto Alegre a Belém e Manaus. Foram 20 anos de trabalho, de pesquisa, percorrendo esse Brasil,
para conseguir fazer um trabalho que eu considero ser igual. Não é modéstia, não é falta de modéstia, não, mas é. E, inclusive, esse trabalho me rendeu as medalhas João Ribeiro e Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras, são as duas que eles têm para homenagear alguém. E ainda, a medalha João Francisco Lisboa da Academia Maranhense de Letras, à qual eu pertenço. No meio de tantos elogios e tantas coisas, tudo, existe um trabalho jornalístico em que o autor desse trabalho diz que o meu trabalho é um trabalho portentoso. Talvez já até exagero nisso, mas realmente é um trabalho que não tem outro igual. Foram 40 anos, foi de 40 anos desde que eu comecei a reunir material até a publicação. O último volume dos 20, o volume 20º, foi publicado em 2017. E ainda tive em 2017 mais o Aloysio Azevedo também, mais um volume, no mesmo estilo também de facsímiles e coisa. Então, eu acho que eu sou um vitorioso nesse trabalho. Desculpe falar isso, mas sou. Hoje eu me ocupo de um trabalho, um levantamento de todas as publicações em periódicos, que é o periódico, é o almanaque, é o jornal e a revista, são as 3 periodicidades. Então, do século XIX, 1801 a 1900. Todas eu tenho 180 para 190 já catalogadas, com material recolhido e tudo. Não tenho a intenção, não tenho o sonho de publicar isso, porque hoje não se publica mais nada. Eu estou com um livro de prefácio no forno antes do vírus chegar. Depois que ele chegou, aí é que esse forno dificilmente vai ser aceso também. Então, eu acho que a minha participação nessa atividade que eu continuo ainda ocupando todo o meu tempo nesse trabalho, eu acho que isso me leva a uma condição de abençoado. Não é todo mundo que chega à idade que eu cheguei, como eu cheguei. Não é todo mundo que tem uma ocupação que lhe dá prazer em fazê-lo. Então, eu estou aí. Esse meu trabalho, hoje estão muito difíceis de conseguir. Eu tenho muitas pessoas querendo completar a coleção e não conseguem. Inclusive, na estante virtual aparecia um pouco no começo, agora sumiram também, tem só o volume número 1. Então, olha, eu acho que o que eu fiz e o que eu estou fazendo, pelo menos até aqui, justifica a minha presença aqui. Todos os meus cursos são profissionais. Eu sou ótico formado, eu tive ótica 25 anos no centro de São Paulo. Então, chegar como eu cheguei, onde eu cheguei dessa forma, eu acho que eu sou um abençoado e Deus tem me dado dessas grandes oportunidades. Eu fico agradecido a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar, de me ver, presentes ou assistindo por outros meios. Agradeço a todos vocês e fico aguardando talvez uma próxima vez para falar dessas minhas 180, 190 arenienses que estão lá abandonadas na casa, na pousada, na superlotada pousada das Esquecidas. Eu estou resgatando uma por semana, toda quarta-feira no Facebook eu coloco uma delas lá. Muito obrigado a todos e aguardaremos novas oportunidades.
Deus quiser. Estamos agora chegando às 17 horas, aliás, já passamos um pouquinho. Agradecendo a participação, quem escreveu, muito obrigado. Não deu para ler todas as mensagens, nem publicá-las, porque às vezes há outras linhas de informação que não podem se sobrepor. Doutor Israel, muito obrigado, parabéns. A única coisa que eu tenho a dizer, depois de ouvir toda essa sua preleção, aliás, uma palestra, ainda bem que escrever livros, que fazer uma pesquisa dessa com tanta importância cultural não dá dinheiro. Porque se desse dinheiro, Israel estaria rico, teria puxado o carro e deixado a gente aqui na mão. Mas como ele é um abnegado, ele está até hoje pesquisando, fuçando lá no harém das mulheres abandonadas e esquecidas no século passado e nos anteriores, para nos trazer essas maravilhas. Parabéns, Israel. Mas isso é o prêmio, ver um trabalho desse já é um prêmio. Eu sei disso. Mas eu só fiz essa brincadeira para a gente poder encerrar em bom humor. Meu caro Randolfo, muito obrigado pela sua participação, pela sua preleção, pelas suas informações. Brilhante carreira voltada para o rádio e também para o jornalismo, que é o que mais nós conhecemos. Olha, Chimbolé, mais um internacional. Nós estamos em todo Estados Unidos, Europa, aqui no Paraná, 2 pessoas. É muito legal, muito legal. Fico feliz que o nosso trabalho esteja sendo visto e que os nossos amigos participem. Lobato, muito obrigado pela sua participação. Pode dizer. Só acrescentei uma coisa importante no depoimento. Eu me aposentei do Estadão, uma carreira longa, bem mais de 40 anos, com direito a 2 placas. Uma nos jardins da casa, oferecida pelos colegas, debaixo da árvore que eu plantei com Rui Mesquita, e outra na colônia de férias que eu construí pela Associação Júlio Mesquita, que eu também fui fundador e sou presidente emérito. Eu estou no ar toda semana por uma rede chamada AB Polar, da Associação de Ecologia. Quem quiser entrar, é só ligar para 996593687, que eu adiciono. Nós temos uma média de 19 participantes ilustres, às vezes no próprio Mandioca. Temos autoridades civis, militares de norte, sul, leste, oeste do Brasil. É uma rede técnica de informação sobre assuntos locais, regionais, hemisféricos e globais. Um grande abraço, foi uma honra participar ao lado de Israel Souza Lima, dessa live tão bem dirigida, desse programa ao vivo, é melhor do que live, dirigida pelo eficiente Mandioca. Até o momento, todo possível. Até mais, então, Lobato, obrigado. Até mais, Israel, obrigado pela sua participação. Vamos encerrando aqui, já com um pouquinho de avanço no tempo, mas hoje o tema merece, né? Nós estamos falando e homenageando os idosos de todo o Brasil, aliás, por que não dizer, do mundo inteiro. Vale a pena hoje, dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Já começamos o mês novo, já começamos a primavera, com uma homenagem muito agradável, e é assim que a gente gosta de ficar aqui conversando com vocês, se desse mais de 1 hora, mas nós temos compromissos e também os limites das nossas redes sociais. Obrigado a você que ficou até agora com a gente, a você que vai ver, vai assistir em outro dia, em outro horário, a gravação, e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para mais uma sessão virtual da Academia Paulista de Jornalismo. Até lá.